Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje vem nos falar de Cristo que envia para o mundo os seus discípulos, de forma especial, os seus apóstolos. Um pouco antes desse trecho do Evangelho, Jesus nomeia estes que ele envia, a começar por Pedro. E com esses apóstolos, ele diz com muita clareza o que é que eles devem fazer: anunciai que o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Aqui, meus irmãos, nós temos com muita clareza que os que Cristo envia de forma especial, que são justamente os apóstolos, ele envia para fazer não outra coisa, mas aquilo que ele mesmo faz. Cristo veio a este mundo como Verbo encarnado para poder nos falar o Evangelho, a boa nova, a boa notícia de que Deus nos ama com amor tão grande, tão intenso, tão perfeito, tão completo, que nos entrega o seu próprio Filho. Não para que nós simplesmente sejamos perdoados dos nossos pecados, não é somente isso, não é só tirar o mal do nosso coração, mas é nos dar, nos oferecer algo muito maior, que é participar da vida de Deus. Participar da vida de Deus com o amor que Ele nos ama, que é o próprio Espírito Santo. Jesus diz também no Evangelho de São Mateus, lá no finalzinho do Evangelho, quando Ele envia, depois de ressuscitado, os apóstolos pelo mundo inteiro, para fazer discípulos dele, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque pelo batismo recebemos este Espírito Santo, que é o Espírito de amor do Pai para o Filho, para nos ajudar a dizer como o próprio Cristo, com propriedade, porque nenhum de nós aqui é filho de Deus. Deus só tem um único Filho, que é o Verbo encarnado, que é Jesus. Pois bem, a igreja é criada, ela é fundada por Jesus para fazer aquilo que Ele veio fazer. É enviada em missão para dizer quem é Jesus, quem é Deus, como amá-lo, como viver no seu amor. E aprendermos que isso nós não fazemos com as nossas próprias forças, mas através da graça e do amor dele operando em nós. Por isso ele disse para os apóstolos: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Curai os doentes. Muitos de nós, por causa dos pecados, estamos verdadeiramente doentes. Alguns de nós somos viciados nos nossos pecados. Temos, entre aspas, como se diz de forma tão terrível, os nossos pecados de estimação, pecados que nós cometemos rotineiramente, constantemente, que não deveríamos estar acostumados, porque temos que entender justamente isso: o mal não faz parte de nós. Muitas vezes precisamos ser curados desses pecados, para deles sermos libertados. Jesus também nos diz: ressuscitai os mortos. Aqui, de forma especial, de maneira espiritual e simbólica, nós podemos remeter tanto ao batismo quanto à confissão, que ressuscita a nossa alma, o nosso espírito para a vida de Deus. Também nos diz: purificai os leprosos, fazer com que a nossa vida espiritual, os dons que Deus nos deu, sejam reconstruídos, restituídos, para que nós possamos estar unidos uns aos outros. Expulsai os demônios. Nós temos que entender que muitas vezes é necessário que saia do nosso convívio, saia do nosso meio, das nossas amizades, das nossas conversas, e também muitas vezes do nosso próprio coração, dos nossos próprios pensamentos, o mal, que insiste em nos sugerir a traição, a preguiça, a gula, a avareza, o egoísmo, a vaidade, para que nós possamos entrar nessa dinâmica de fazer o que Jesus fez, ser como Jesus é. Não é à toa que o nosso nome é cristãos. Nosso nome é cristão para que nós sejamos imitadores de Cristo. Já nos diz São Paulo em uma de suas cartas: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós todos deveríamos fazer a mesma coisa, ter a mesma capacidade de falar isso: eu quero imitar Jesus, façam o que eu faço. Quem de nós pode dizer isso? Se não estivermos nessa dinâmica de amar a Cristo e de estar ligado à sua igreja, nós não conseguiremos viver isso. E aqui eu queria falar de forma especial nisso que Cristo nos diz:
Vejam só que palavras duras. Talvez não pareça, porque a gente não tem a ideia da dimensão da coisa. Mas Jesus diz aqui com muita clareza: olha, se alguém não vos receber, não receber quem? Os apóstolos, os 12. Nem escutar a vossa palavra, sair daquela casa ou daquela cidade, e sacudir a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do vosso juízo. O que Jesus está dizendo aqui, gente, é muito duro, é muito pesado. Talvez a gente não consiga perceber a profundidade disso. Alguns capítulos na frente, no mesmo Evangelho de São Mateus, Jesus vai dizer: ai de vós, Corazim, ai de vós, Cafarnaum. Por quê? Porque Jesus enviou os apóstolos para lá, ele passou por lá, fez grandes milagres e prodígios, pregou o Evangelho, e muitos não se converteram. Não se converteram. E hoje, meus irmãos, nós temos os nossos celulares, não somente para ver dancinha ou vídeo engraçado, mas existem muitos que pregam a palavra de Deus. Nós temos acesso, hoje em dia, a ver os documentos que os primeiros papas, os primeiros bispos, seus sucessores, escreveram e disseram sobre a igreja, sobre os santos, sobre a veneração aos santos, sobre as rezas, as orações, a oração do próprio Santo Terço, sobre os sacramentos, o batismo, a Eucaristia, a confissão. E nós não vamos atrás. Temos acesso a tantas coisas maravilhosas. Hoje em dia nós temos vídeos de santos que já foram canonizados pela igreja. Escutar a voz deles falando. E nós não vamos atrás. Será que nós não seremos julgados com mais rigor do que aqueles homens e mulheres que viram Jesus? Porque acreditar em Jesus falando que Ele é Deus é difícil. Mas hoje, depois de 2000 anos, que nós temos a Igreja Católica aí de pé, sem mudar uma única vírgula daquilo que ela pregava desde o início. Eu e o Padre Igor conhecemos um senhor lá de Fortaleza, que ele tinha um problema, ele e a mulher não conseguiam ter filhos, e ele rezava para que conseguissem ter filhos, não acontecia, e ele queria muito fazer inseminação artificial. Ele tinha dinheiro para isso, foi atrás, e ele descobriu, através de um padre, que a igreja era contra a inseminação artificial. Dizia que era pecado. E ele achou que aquilo devia ser uma bobagem, porque inseminação artificial é uma coisa recente. Não tem 50 anos que isso foi inventado. Então, a igreja deve ter inventado essa opinião, e ele achava que no futuro a igreja poderia pensar o contrário. E aí ele começou a estudar, para poder ver se alguma vez, na história desses 2000 anos, a igreja teria dito uma coisa e depois desdisse. Foi atrás, comprou livros e livros, começou a ler, a virar à noite. A mulher dele começou a achar que ele estava ficando louco, porque ele passou dias e dias e dias, mais de ano, lendo essas coisas e brigando com padres e tal, até que ele chegou à conclusão de que, olha, é absurdo isso. Mas tudo que era falado sobre os sacramentos, sobre a moral sexual, sobre como o homem deve se portar e viver, que a igreja falava na época dos apóstolos. Tem um livrinho que hoje em dia é muito fácil a gente encontrar na internet, chamado Didaquê, que era a pregação que os apóstolos faziam, recolhidas por seus discípulos, até os últimos documentos que os papas lançaram, São João Paulo II, o Papa Bento XVI, o próprio Papa Francisco, tudo é coerente, se sustenta um ao outro. E ele resolveu se converter, porque ele resolveu dizer: não é a igreja que tem que pensar que nem eu, sou eu que tenho que pensar que nem a igreja. E mesmo ele já tendo aceitado que ele não ia conseguir ter filhos e que ele não poderia fazer a inseminação artificial, e ele dizia que já queria ser católico por ali mesmo, Deus, que supera as nossas expectativas e as dele também, o abençoou com um filho, uma filha, na verdade. Foi só uma filha que o Márcio teve, já está o terceiro filho, com um aborto espontâneo que teve, né? Um casal que durante anos não conseguia engravidar. E eu conheci, acho que é a mais velha é uma menina extraordinária.
extraordinária, que com certeza no futuro vai ser uma grande católica. Pela forma como aquela menina, desde pequenininha, andava na igreja e prestava atenção nas coisas, na oração. Isso para nos dizer o que, meus irmãos? Será que nós estamos aceitando o que Cristo mandou para nós? Ou a gente insiste em querer inventar a nossa fé do nosso jeito, a fazer as coisas no nosso tempo, em vez de no tempo de Deus? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer, uma pergunta grave e séria, que nós precisamos ter a resposta. Será que nós seremos tratados com mais rigor do que Sodoma e Gomorra? Com mais rigor do que Cafarnaum e Corazim? Porque nós temos hoje em dia, por causa da internet, acesso a ver os milagres eucarísticos, centenas de milagres eucarísticos que já estão por aí, os santos de corpo incorrupto, tantas coisas que Deus realizou e fez que geram milagres, como a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, outros quadros de Nossa Senhora, o cinto de Nossa Senhora, o anel de Nossa Senhora, as relíquias da cruz de Cristo, os lugares santos de devoção da igreja, estão aí para nós, para que nós vejamos, escutemos e creiamos. E como estamos levando a nossa vida? Será que nós estamos somente escutando essas coisas e vivendo de qualquer jeito? É uma pergunta que nós temos que fazer e não ter medo de responder. Se nós tivermos medo de responder, nós iremos nos esconder do próprio Deus. E é o contrário. Temos que ir diante da face dele, nos deixar ser iluminados pela sua luz, e na oração dizer com sinceridade: Senhor, eu ainda tenho dificuldade de acreditar nisso. Senhor, eu não sei como é que eu vou fazer para poder fazer isso aqui na minha vida, não sei como é que eu vou largar esse pecado, porque esse pecado ainda me incomoda, ainda me aprisiona. A minha oração tem que ser sincera, meu coração tem que estar inteiro diante de Deus, para que ele possa me converter e eu possa acolhê-lo, e acolhendo a ele eu possa receber esse amor. Para quê, Padre? Só para me sentir bem? Para fazer como os apóstolos. De graça eu recebo esse amor, e de graça eu devo dá-lo. Para imitar a Cristo. Que nós abramos o nosso coração de par em par, nos arrependamos dos nossos pecados e possamos acolher essa palavra que Deus tem para nós, para que nós não escutemos o juízo temerário, duro. Você teve mais oportunidade do que Sodoma e Gomorra, do que Cafarnaum, Corazim e Jerusalém, porque você teve 2000 anos aí de história, de testemunhos, para acreditar em mim, para mudar a sua vida, para largar os seus pecados, e você não fez isso. Oxalá escutemos de nosso Senhor, quando nós nos encontrarmos com Ele definitivamente na nossa morte: venham, filhos benditos de meu Pai, porque vocês fizeram o que eu fiz, amaram com o amor com que eu vos amei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.